só um complemento em relação ao vídeo anterior, apesar de confirmações que existiam eventualmente em falar os mandamentos, eu tinha dúvidas sobre essas confirmações porque havia argumentos dizendo o contrário. Então essa é a questão. Né? Tem argumentos dizendo o contrário, não resolvia a dúvida ainda. Isso, na verdade, estava sendo um processo. E outras coisas que eu tinha que resolver não era exatamente só a questão da dúvida, mas o fato de eu aceitar os argumentos, porque eventualmente essas dúvidas tinham para mim argumentos melhores, embora também não absolutos. Eu queria ver porque esses argumentos eram superáveis, mas isso eu estava fazendo com o tempo. E eu acabei fazendo com o tempo em 2022, no geral, sem a ajuda desses caras que repreenderam erradamente. Então, que repreenderam uma coisa repetida que concentrava dentro da repreensão apenas uma informação que era importante, mas que em relação às minhas dúvidas não era exatamente algo essencial. E que dependia de um outro argumento, que era, no caso, a questão temporal, a questão da temporalidade. A questão de Deus querer que a pregação seja feita antes, porque as pessoas não precisam sofrer buscando os mandamentos, até eventualmente acharem esse argumento. Né? Para de repente não caírem, aspas, no que seria chamado, assim chamado de armadilha cristã, acreditar em Cristo, vamos dizer, ao invés dos mandamentos, daí. Para evitar que isso acontecesse. Para mim, eu não gosto dessa ideia, porque se eventualmente ela for cristã, não quero eventualmente antecipar isso, mas que ela busque no momento que ela, se eventualmente ela for discordar do cristianismo, ela faça isso no momento em que ela achar apropriado. Então tem essa de, não quero ajudar, não quero ajudar. Eu tenho vários motivos para não ajudar, porque acho que isso fere determinado direito. Pode ser morte espiritual, pode tirar a liberdade de busca e pode fazer com que ela perca, no caso ali, o tempo que ela gostaria de ter passado no Novo Testamento, porque de repente ela não queria descobrir sobre os 10 mandamentos, o que é uma possibilidade. Inclusive perdendo a possibilidade de pecado por ignorância, né? Então tem isso também. Tá. Outro comentário que eu vi no Trails of Cold Steel dizendo ali sobre, um piazinho eventualmente precisava de algumas informações, né? Daí o outro eventualmente repreendeu, porque ele não estava buscando essas informações, e falou assim, não, mas isso aí, para você ver como é importante ficar atualizado. Então, para que eventualmente eu vou ficar atualizado se as outras pessoas poderiam, no caso, me atualizar, né? Se fosse a questão dos mandamentos. Para que eventualmente trazer os argumentos sobre... Ele dizendo, o pessoal pagando aí, né? Dizendo, não, mas não quer ajudar. Não, é que eu não tinha certeza da informação, né? Sobre a questão de confirmação sobre fala dos mandamentos. Só receber a confirmação não quer dizer que eu acredito nela ou que eu acho a melhor informação. Né? Eu acho que eventualmente pode haver ideias melhores, ideias mais convincentes, no caso, para não falar. Você sabe, não, eu sei, mas não concordo, e não sei se aquilo é verdade porque eu posso ser criticado, porque a igreja pode ter novos argumentos, eventualmente para falar contra a fala dos mandamentos, e mesmo argumentos bíblicos, também para dizer que os mandamentos não devem ser ditos. Eles estão negando os vídeos que eu fiz ultimamente, alguns meses atrás, sobre a questão de dúvida, explicando todas as argumentos. Por que vocês estão fazendo isso e não fazendo associação? Quando eu já trouxe os argumentos, pô. Então já tem, morte espiritual, perda de possibilidade de pecado por ignorância, ferimento de liberdade de busca, e a pessoa acaba sabendo os mandamentos antes do que ela acha que deveria saber. Então, há outros, mas esses são alguns aí, pelo menos dos 3 principais. Aí você tem a historieta de Salomão junto, que fundamenta morte espiritual, você tem o argumento de Provérbios, dizendo que eventualmente isso seria um problema, enfim. Para a questão que seriam crianças espirituais e tal, isso seria um problema. Dizendo, da questão das ondas, não, então é só chegar e falar a informação. Então, é só chegar e me atualizar qual é a informação lá. Se eventualmente eles queriam que fosse falado dos mandamentos, por causa de outras confirmações, é só chegar para mim e falar com tranquilidade, com mansidão, trazendo os fundamentos e, eventualmente, superando esses argumentos. 2 argumentos importantes. Esse argumento da liberdade, mas explicado de uma maneira... O argumento da liberdade era melhor explicado se você explicasse junto com a questão da temporalidade. Ele ficou muito vago do jeito que foi explicado. Ficou bem mal explicado, inclusive. E o argumento de liberdade de conflito. Se você tivesse resolvido essas 2 questões, aí eu poderia pensar já mais cedo sobre isso. Isso não aconteceu. Não, você sabia. Mas como eu sabia? Eu não sabia. Eu estava acreditando mais, inclusive, nas ideias de que não deveria falar dos mandamentos durante um bom tempo. Durante um bom tempo, principalmente ali no final de 2021, eu estava acreditando mais nisso do que não. Do que a ideia de falar dos mandamentos. Esse é o fato. E ele falou assim, justamente, é um tema que eu não domino. Tenho um argumento confirmando que os mandamentos têm que ser falados, mas argumentos dizendo o contrário. Ou que, pelo menos, eu acho que estão dizendo o contrário. E realmente parecia. Tá.
ou mesmo está. Mas não é esse ponto que eu quero chegar. Ele dizendo assim, mas não ajuda porque não quer, não é verdade. No caso, não ajudei porque eu achei que não era para fazer. E eu falei do argumento de que a igreja não tinha substituído, também durante 2021 inteiro. 2021 inteiro esse argumento foi trazido. Ela fala, não quero ajudar. Não, a igreja não fez a pregação, porque a igreja não quer. Mas isso foi explicado. Por que eles estão jogando por tudo para debaixo do pano? Porque querem ganhar, quer dizer, mas uma vitória desleal, esquecendo os argumentos principais. Mas isso é uma deslealdade. Isso é ridículo. Um negócio ridículo. Reconheçam que não tinha, que a dúvida estava pesando e que eu não poderia ser repreendido desse jeito. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas eu sei mais que os outros. Isso não interessa, eu sei mais que os outros, mas travei em outros pontos que não surgiram para as pessoas que eventualmente se sentiriam forçadas a falar dos mandamentos, por exemplo. Mas, porque de repente não pesquisaram dessa forma. Deixa eu ver como é que está. Então, é isso, galera. É isso aí. Não adianta. De repente eles não chegaram nessas dúvidas, não importa, eu tive as dúvidas. Não quero ajudar. Não, eu tenho dúvida. Daí, mas você sabe outras coisas. Eu sei, mas não quer dizer que eu acredito nessas informações. Só porque estava escrito ali sobre a fala dos mandamentos, não quer dizer que eu não questionei isso. Não quer dizer que eu concordasse com essas informações que existiam. Eu discordo. Eu discordava na época e fui atrás de argumentos encontrar. E encontrei. Às vezes com alguma fundamentação de ataque externo, às vezes não. Encontrei. O fato é que eu encontrei. O fato é que eu encontrei. E justamente mesmo que eu saiba, talvez em algumas situações mais que os outros, não quer dizer que eu saiba tudo. Né? E justamente é uma coisa ali. Quando der essa ideia. É um processo, a fé é um processo, vamos ver. Fala sobre a questão do argumento da morte espiritual, que agora está dando para trás dizendo que eventualmente o sentido era outro. Eu acho que não é. Sinceramente não é. E não, aí tá isso. Não importa, porque eventualmente o sentido que eu entendi da Bíblia, quando eu fui pesquisar, vejo que eles estão focando muito na questão da radioenergia. Quando eu falei que o argumento não era tão importante, porque eu pesquisei. Então, ou no ataque anterior. Quando é falado sobre morte de filho espiritual, se eventualmente eles estavam dizendo outra coisa, não importa, porque eu interpretei que a morte de filho espiritual era falar dos mandamentos, era impor os mandamentos, porque eventualmente é uma interpretação que eu retirei da Bíblia, e sim, eu ainda acho que as pessoas estavam falando morte espiritual nesse sentido. Né? Só porque eventualmente eu tinha falado no canal, quando eu não tinha certeza que os mandamentos deveriam ser falados. E de qualquer forma, se eu achei que tinha que ser falado, não importa, porque eu reabri o tema depois. Né? Então, e antes de ter falado no canal, eu também tinha um monte de dúvida. E elas não foram resolvidas. Elas não foram resolvidas. Depois, inclusive, depois de ter falado dos mandamentos do canal, eu consegui talvez até solidificar melhor e explicar melhor para mim mesmo quais eventualmente eram as dúvidas mesmo, né? Tipo, pontuar mais adequadamente. De qualquer forma, no tema não tinha sido resolvido. Falar no canal não prova nada. Né? Não prova que eu concordei. Se concordei foi num momento e depois reabri o tema. Então fica esse complemento no canal.